Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Como estão? Bom, pessoal, nós temos agora mais um encontro com o romantismo, né? Um encontro romântico. Bom, pessoal, é que a gente está ainda, né, na parte do romantismo, esse período da literatura, no caso aqui, esse que está no quadro é de Portugal, mas o do Brasil nós já passamos, já analisamos, a poesia romântica, depois temos que dar mais uma olhadinha na prosa romântica ali. Mas esse é um período bastante extenso, né, pessoal, da literatura tanto brasileira quanto portuguesa. E foi um período que marcou o século XIX, né, na Europa, no Brasil, e que faz parte aí dos nossos estudos, né? Então tem tudo a ver com romantismo mesmo, né? Amor, emoções, a flor da pele, sentimentos, mulher idealizada, mulher materializada, enfim, os autores dessa época vivenciaram isso, né? E aqui no quadro, como vocês podem ver, aparece ali Portugal, tá? Nós vamos ver a parte da literatura em Portugal, do período romântico, e as três gerações com seus respectivos autores. São 6 autores de destaque, e aqui eu trago para vocês um pouquinho deles, tá? E um pouquinho das obras em destaque. Em cor preta é o nome dos autores, e em cor azul é o nome das obras, tá? Que eu também vou fazer um comentário breve com vocês aqui. Então, pessoal, o romantismo em Portugal começa no ano de 1825, tá? No Brasil foi mais tarde, em Portugal foi 1825, e aí nós vamos ter como destaque aqui na primeira geração, que ele é dividido em gerações, os dois autores, Almeida Garré e Alexandre Herculano, tá, pessoal? São os dois autores de destaque. Eles vão representar aqui a parte da primeira geração. A primeira geração é aquela que apresenta valores nacionalistas, ou seja, aquela supervalorização da nação, da pátria, no caso, Portugal. E aí nós vamos ter aqui o Almeida Garré com a obra Camões. A obra Camões, pessoal, fala justamente, é uma obra de homenagem. É uma obra que homenageia um dos principais autores da literatura portuguesa, que é Luís Vaz de Camões, autor do poema clássico Os Lusíadas. Então nós vamos ter aí essa homenagem que o Almeida Garré fez nessa obra que introduz o romantismo em Portugal. Tá, pessoal? Ainda em relação à primeira geração, nós vamos ter o Alexandre Herculano, que é um nome de destaque, tá? Você não pode esquecer. E entre as várias obras que ele escreveu, nós temos Eurico o Presbítero. Eurico o Presbítero, o pessoal fala no personagem ali Eurico, tá? E ele é um romance que enfoca a invasão de Portugal pelos árabes. O Eurico, que é o namorado da personagem Ermengarda, não pode desposá-la porque o pai dela se opõe, ou seja, eles não puderam casar. Amargurado, ordena-se sacerdote. Reencontrando a amada por ocasião da invasão dos árabes, Eurico esbarra no juramento do celibato. E aí nós vamos ter todo o desenrolar da história. Ele morre no final. Por quê? Porque ele fez um juramento e não podia se casar, mas ele se encontra com a sua namorada. E aí ele acaba ficando na dúvida se rompia o juramento ou não. Então tem toda a questão aí do sacerdócio, da religião e do amor, porque, claro, envolve romantismo. Então, o Eurico é o personagem principal e presbítero são aquelas pessoas relacionadas à religião, à igreja, tá? Segunda geração, pessoal, exagero romântico. É que nem no romantismo no Brasil, aqueles valores, aquele sofrimento, aquela melancolia, aquela angústia que muitos viveram nessa época aí, tá? O exagero romântico. Então nós vamos ter a obsessão pela morte, a angústia, aquela questão sofrida desses poetas aí do romantismo. Então nós vamos ter o Camilo Castelo Branco e o Soares de Passos. O Camilo Castelo Branco na obra Amor de Perdição, tá? Que é a obra ali. Ela fala, pessoal, nessa obra, traz os personagens, o Simão e a Teresa, tá? E o Baltazar. O Simão, o Baltazar e a Teresa, ou seja, 2 homens lutando pelo amor de uma mulher. É um amor passional. O que é amor passional? O que envolve o famoso triângulo amoroso, né, gente? Então nós vamos ter aí a questão toda do romantismo envolvendo 3 personagens, né? Envolve cartas, envolve brigas, desentendimentos, né? Todas essas questões aí. E morte também no final, porque, afinal de contas, o romantismo envolve essa questão da morte aí.
E o Soares de Passos escreveu a obra O Noivado no Sepulcro. Sepulcro é sepultura, então ele conta a história de personagens que se casam em cima de uma sepultura. Que macabro, né? Uma história bem engraçada. E aí nós vamos ter essa questão aí do romantismo, porque, claro, envolvia isso. E na última geração, gente, não esquecendo que sempre os períodos literários eles são o oposto do anterior. E a terceira geração do romantismo em Portugal já apresenta indícios do realismo, que vem na sequência. E aí João de Deus e Júlio Diniz escreveram obras, no caso O Campo de Flores, do João de Deus, e As Pupilas do Senhor Reitor, do Júlio Diniz, são obras que já apresentam alguns indícios da literatura do realismo que vem na sequência. Ok, gente? Um bom dia para vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.